Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre modalizadores e operadores argumentativos. Você já deve ter percebido que ao escrever os seus textos, a gente precisa sempre utilizar algum tipo de conectores, E esta aula é como se fosse uma extensão, da que nós vimos anteriormente. Só que aqui nós falaremos especificamente sobre os operadores argumentativos, Que tipo de relações esses operadores estabelecem para unir ou ligar as ideias dentro de um texto, E assim orientar melhor os leitores, sobre uma determinada conclusão que a gente queira chegar. Inicialmente, faz-se necessário sabermos um conceito bem breve do que são operadores e o que são modalizadores argumentativos. São basicamente palavras ou expressões que ligam parte do texto mantendo a coerência do tema e a coesão, possibilitando a progressão textual. Esses modalizadores eles também expressam o grau que se quer dar ao texto, do mais forte para o mais fraco, da força argumentativa e também mostram a direção dos enunciados que conduzem para uma conclusão, certo, gente? Então, aí nas páginas 7 e 8, nós iremos encontrar todos esses conhecimentos, todo esse conteúdo que vai nos auxiliar bastante na composição dos nossos textos. Começa-se fazendo uma contextualização, indagando dos senhores. Você já percebeu que algumas palavras podem suavizar ou intensificar uma afirmação? Certamente que sim, Em debates e discussões, como as palavras podem indicar certeza, dúvida ou opinião. Nos textos que lemos diariamente, como os autores marcam sua posição? São estas e outras perguntas que responderemos a partir de agora. Modalizadores. Então, quando se quer estabelecer, a depender do que quer se estabelecer dentro de um texto, eu vou utilizar elementos linguísticos que expressam a minha atitude, Ou seja, a atitude do falante, do escritor, em relação àquilo que está sendo dito. Por exemplo, elas podem indicar certeza, possibilidade, opinião, desejo, entre outras. Aqui estão listadas algumas das palavras, alguns dos modalizadores que você certamente, olha um deles, já utilizou em algum texto ou em alguma fala. Para indicar certeza, por exemplo, eu vou usar certamente, indiscutivelmente, sem dúvida, obviamente. E aí temos um exemplo, Certamente a preservação ambiental é um dever de todos. Em um dado outro momento, eu posso querer expressar uma relação de possibilidade, talvez, possivelmente, provavelmente, aparentemente. Aí veja o exemplo. Possivelmente, novas tecnologias poderão reduzir o impacto ambiental. Em outro momento, pode ser que eu queira utilizar um modalizador que indica a opinião. Na minha visão, creio que, penso que, considero que. Ou por outra, dúvida, Será que, quem sabe, pode ser que, é possível que. Ou ainda, segundo os exemplos que aqui temos, obrigação ou necessidade, deve-se, é essencial, é preciso, é fundamental. Bem, então, operadores argumentativos, mais uma vez, são palavras ou expressões
que estabelecem relações entre as ideias do texto, orientando o raciocínio do leitor para uma determinada conclusão. E que conclusões seriam estas, né? Quando eu estou escrevendo um texto, basicamente, há momentos no texto em que é preciso, por exemplo, adicionar ideias. Então, eu vou utilizar operadores argumentativos que, como por exemplo, esses que aí estão listados. Além disso, também, ainda, bem como. Claro que esses só serão utilizados se eu estiver adicionando, né, acrescentando, digamos, no meio de um texto, mais uma ideia que está em consonância com a primeira ideia. A prática de esportes melhora a saúde. Além disso, contribui para o bem-estar emocional. Veja que é uma relação de adição. Ou por outra, eu quero especificar a causa de algo que eu tenha mencionado anteriormente. Citei algo, por exemplo, e disse: o trânsito está congestionado. A causa. Porque houve um acidente na avenida. Então, temos aí também uma pequena lista de operadores argumentativos de causa. Ou ainda, concessão. Embora, apesar de, né? Mesmo que o acesso à informação tenha aumentado, muitas pessoas ainda, concessão, né? Desconhecem seus direitos. Ou por outra, ainda de consequência. Portanto, logo, assim, por isso. Essa consequência aí também não pode ser confundida, né, em determinado momento, com um operador conclusivo, né? Mas vejamos, aquecimento global é um problema, por isso devemos agir agora, né? A depender da posição em que ele aparece no texto, ele poderá expressar uma conclusão. Aqui ele está no papel de consequência. E por fim, contraste ou oposição. Porém, contudo, entretanto e no entanto, a tecnologia trouxe avanços. Entretanto, né? Veja aí que há um contraste, há uma oposição, também gerou desafios. É importante destacar que a principal diferença entre esses modalizadores e os operadores argumentativos estão aí listadas. Por exemplo, os modalizadores argumentativos modificam a força, a intensidade e o grau de certeza de uma afirmação, expressando a atitude do locutor, ou seja, de quem está falando, em relação ao que está sendo dito, ajustando o modo como uma proposição, ou seja, uma determinada afirmação é interpretada. Ele provavelmente passará no exame, porque se dedicou bastante. Então, aí tem uma breve explicação que o modalizador provavelmente, ele indica que o locutor está apresentando a afirmação como uma probabilidade, né? Não é uma certeza. Ou seja, há uma incerteza quanto à certeza do resultado. Já os operadores argumentativos, aí estamos tentando estabelecer uma diferença, servem para introduzir, reforçar, contrastar ou estabelecer relações de causa e efeito entre as proposições, entre aquilo que está sendo enunciado. Entendam, proposições, não confundam com preposições, viu, gente? Então, as proposições, aquilo que está sendo enunciado. Bem, são os elementos que estruturam o encadeamento lógico da argumentação. Veja um exemplo. Todos os alunos estudaram bastante para a prova. Portanto, a maioria obteve ótimas notas.
a explicação aí é que o operador, portanto, é utilizado, né, para expressar uma conclusão lógica baseada na premissa apresentada, né? Como todos os alunos se dedicaram aos estudos, a conclusão é óbvia, né? É que, como resultado, a maioria conseguiu obter boas notas. Portanto, indica, nesse caso, a ideia de que a boa performance das notas é a consequência, vejam só, lógica do esforço do estudo. Logo aqui abaixo, tem uma pequena síntese, né? Em geral, o que comumente observamos é que muitos advérbios, como por exemplo, certamente, indiscutivelmente, favoravelmente, possivelmente, provavelmente, aparentemente, são tantos os advérbios, não só os terminados em mente, viu, gente? São usados como modalizadores argumentativos, enquanto as conjunções funcionam como operadores argumentativos. Então a gente vai aprofundar um pouco mais essas duas classes gramaticais para que fique mais claro, né, o nosso entendimento e certamente os nossos usos nos textos que viremos a produzir. Bem, para finalizar, como sempre, eu gostaria que vocês interagissem, né, participassem, enviando as respostas no grupo das questões 1 e 2, né, que estão aí na página 8. Leiam o fragmento de texto, né? Como sempre, são duas questões. A segunda está logo aqui, certo? Respondam, acessem aí a apostila e obrigado por assistir. Até a próxima.